Hoje eu vou falar sobre a dor no quadril durante a gestação. Fica comigo até o final, porque além daquela dor trivial que é comum, autolimitada, existem duas causas de dor que são muito preocupantes e raras que eu vou falar para você nesse vídeo. Olá, eu sou o Dr. Rafael Tabares, médico ortopedista aqui de Londrina, do Paraná, focado em cirurgia do quadril e trago vídeos semanalmente nesse canal. Então, se você já conhece, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, é um prazer ter você aqui de novo e se inscreva nesse canal para você receber as atualizações toda semana sobre os mais variados temas com relação à cirurgia do quadril. É interessante falar para você que aproximadamente 1/4 das mulheres vai experimentar algum tipo de dor importante e incapacitante durante a sua gestação. E o período da gravidez é um período muito cinzento na medicina. Por quê? Porque a maioria dos exames, principalmente que envolvem radiação, as radiografias, deve ser evitada nesses pacientes. Salvo alguns casos, algumas raras exceções, com proteção na região abdominal, a gente pode fazer radiografias dessas pacientes. A maior parte dos medicamentos também vai ter que ser evitada durante esse período, deixando os médicos muitas vezes de mãos amarradas, porque tem alguns medicamentos que são seguros, mas a maior parte deles vai passar na barreira placentária e esses medicamentos passarão para o bebê, podendo influenciar de alguma forma nos órgãos que estão em formação e inclusive causarem más formações no feto. A dor na coluna foi relatado como o sintoma mais frequente dessas pacientes. A dor na lombar baixa principalmente, que se confunde com a dor na cintura pélvica, principalmente a dor nas articulações sacroiliacas, foi muito comum nas pacientes gestantes. O que é importante falar para você é que a maioria dessas dores é autolimitada, então ela vai passar em torno de 3 a 4 meses e ela é benigna, ou seja, não vai causar nenhuma sequela na mulher após o fim da gestação. E ela é causada principalmente pelas alterações biomecânicas que esse útero gravídico faz a mulher sofrer e também por alterações hormonais, retenção de líquido, relaxamento dos ligamentos ao redor da bacia, que ocorre por fator hormonal também, e por conta das alterações de eixo do quadril e da coluna lombar. Ocorre um aumento de tensão nos ligamentos lombopélvicos e nos ligamentos ao redor da articulação do quadril, que já são relaxados por meio da evolução normal da gestação. Essas dores ao redor do quadril, elas são muito mais comuns a partir do 2º e 3º trimestres da gestação. Isso porque é a fase que começa a aumentar o volume do útero, a mulher começa a assumir aquela posição de marcha típica de gestante, que é a marcha anserina, ou seja, o útero aumenta de tamanho, a barriga, o abdômen se projeta para frente, a mulher faz uma lordose lombar exagerada para compensar esse volume de abdômen, então ela acaba jogando o peso todo dela para trás e acentuando a curva normal da coluna lombar, e daí começam a surgir alguns problemas ali de dor recorrente na região da lombar baixa e na cintura pélvica. A retenção de líquido e o ganho de peso também são mais acentuados nessas fases, por isso que ocorre o aumento da taxa de dor no 2º e 3º trimestres. Ainda sobre a lombar baixa, o que vai causar essa dor principalmente? A alteração mecânica é fácil de explicar, porque o volume do útero aumenta, o útero gravídico ele fica aumentado, e isso vai projetar o peso do corpo dessa grávida, o centro de gravidade dela, mais para frente. Como compensação, a mulher acaba fazendo uma hiperlordose lombar. Ela acentua aquela curva funda que já tem na região lombar para tentar jogar o peso do corpo para trás e equilibrar um pouco as forças que estão agindo na região lombar e na região do quadril. Existe uma tensão aumentada tanto na parte óssea, ligamentar e nos músculos que vão sustentar a coluna lombar. Em compensação, existe também um enfraquecimento do abdômen que vai ser relaxado para poder acomodar esse útero tão grande, e pode ocorrer também a diastase do músculo reto abdominal, que vão complicar ainda mais
para que ocorra essa compensação da mudança do centro de gravidade dessa mulher. Os músculos paravertebrais lombares acabam tendo que suprir toda a falta de força da musculatura abdominal, sendo sobrecarregados e originando a lombalgia. O quadril, sem dúvida, é a região mais comprometida ali dos membros inferiores durante a gestação. Alguns estudos mostram que perto de 1/3 das mulheres vão acabar sofrendo algum tipo de dor na região do quadril. A dor na região da cintura pélvica, que vai compreender toda a bacia, tanto sua parte da frente como sua região posterior, ela pode surgir no primeiro trimestre da gravidez, mas como todas as dores da gestação, ela é acentuada pelo ganho de peso e pelo aumento do volume do útero e relaxamento dos ligamentos da bacia que vão ocorrer no segundo e terceiro trimestres. Essa dor frequentemente contribui para deficiências nas atividades da vida diária. Fica muito mais difícil levantar e sentar de uma cadeira, por exemplo, deitar e sair da cama acaba se tornando mais dificultoso também. A mulher sente dificuldade de longas caminhadas ou de permanecer longos períodos em pé. Falando especificamente da articulação sacroiliaca, ela é um complexo sistema articular que envolve ossos e ligamentos muito firmes, mas que vão ser relaxados conforme o útero vai aumentando de tamanho. Eles precisam relaxar para que o volume da pelve aumente e possa acomodar esse útero gravídico. Esse relaxamento diminui a resistência da articulação sacroiliaca às forças de cisalhamento vertical, que vão estressar essa articulação e podem, porventura, provocar uma inflamação e uma dor nessa articulação. Um aumento de tensão e das forças de cisalhamento que as articulações sacroiliacas sofrem vai causar movimentos desnecessários e anormais nessa articulação, estresse continuado que vai promover um excesso de carga na articulação, principalmente nas pacientes que evoluíram com um aumento de peso muito grande durante a gestação e até obesidade gestacional. Essas pacientes estão mais suscetíveis a sofrer da dor na sacroiliaca. A própria postura da mulher grávida e o jeito dela andar vão aumentar demais as forças de cisalhamento vertical que passam pela articulação sacroiliaca. E isso não ocorre na mulher que não está grávida. Por isso que essa sobrecarga exagerada vai ser um fator a mais na causa de dor da região da cintura pélvica da mulher gestante. Apesar dessa alta frequência, ela também se mostra autolimitada e costuma passar em torno de 3, 4 meses após o início dos sintomas. Outras possíveis explicações que causam dor no quadril em mulheres grávidas seriam dor por compressão da cabeça fetal nas estruturas do plexo lombosacral, que ficam ali atrás na região da pelve, bursite trocantérica, devido ao período que essas mulheres ficam deitadas de lado, muito exagerados, ou até por conta de uma perda muscular que ocorreria durante a gestação, mulheres que param de se exercitar durante a gestação, e outros fatores de dor no quadril, que seriam esses fatores mais raros e mais preocupantes. É diferente eu falar para vocês de uma dor mais leve, autolimitada, que melhora com repouso, e daquela dor intensa que vai levar a mulher para o pronto-socorro, por exemplo, ou uma dor que não melhora com paracetamol, uma dor incapacitante, limitante, próxima da região da virilha. Essa dor, ela tem que ser investigada, porque pode se tratar daquelas duas causas mais raras, mas que são diagnósticos diferenciais da dor do quadril normal da gestante e que preocupam muito nós ortopedistas. Eu estou falando da osteoporose transitória do quadril e da necrose avascular da cabeça do fêmur, que tem diversos casos relatados já na literatura médica. A osteoporose transitória é uma condição que pode ocorrer em grávidas jovens saudáveis durante uma gestação normal. Para a mãe grávida, isso pode causar desde dor leve até fraturas na região do sacro e do colo do fêmur, ou então durante o parto a pessoa pode apresentar essas fraturas. A osteoporose transitória ocorre também mais comumente no segundo e terceiro trimestres e a região da cabeça do fêmur é a região mais comumente afetada nesses casos. Ela é caracterizada por uma dor de início súbito, intensa,
e que não foi seguida de nenhuma batida, trauma, nada de contusão na região do quadril. Essa dor ela progride, com o passar dos dias ela vai aumentando de intensidade, a pessoa vai tendo dificuldade de movimentar a articulação do quadril, dificuldade durante a marcha e também começa num estado de imobilização, ela prefere ficar mais acamada para não sentir tanta dor. Ela também é uma doença autolimitada, por sorte costuma se resolver em torno de 6 a 12 meses e geralmente depois do nascimento da criança a dor some totalmente. A ressonância magnética é uma modalidade de imagem muito útil para diferenciar principalmente a osteonecrose da osteoporose transitória. E por que isso é importante? Porque a osteonecrose tem um tratamento essencialmente cirúrgico e que se não for instalado de forma rápida, ele pode evoluir com colapso da cabeça do fêmur e sequelas definitivas nessa gestante. A ressonância magnética deve ser evitada no primeiro trimestre de gestação, por conta dos riscos de teratogênese, mas ela deve ser instituída principalmente nos casos em que há forte suspeita desses dois últimos diagnósticos, tanto a osteoporose transitória como a necrose da cabeça do fêmur. Por não ter radiação ionizante, a ressonância magnética ainda é preferida do que você fazer, por exemplo, o raio-x simples ou uma tomografia. E ela é um exame padrão ouro de imagem para a maioria das doenças ao redor do quadril. Ela é muito útil nesses casos, só tem que ser evitado realmente no primeiro trimestre de gestação. Por elas terem um quadro clínico muito parecidos no início, é de suma importância que se diferencie esses dois casos e também que se diferencie de outros diagnósticos diferenciais, como as dores ao redor do quadril e da cintura pélvica são muito comuns durante a gestação normal. Às vezes o médico que está atendendo, o ginecologista, obstetra ou então o ortopedista ficam muito presos a essas dores na coluna, dores na articulação sacroiliaca, dores ciáticas e acabam confundindo os tratamentos, sendo que essas duas últimas situações, tanto a osteonecrose como a osteoporose transitória, são muito mais marcantes, são graves e precisam de terem um tratamento instituído mais rápido, mais específico. E o tratamento da necrose na gestante visa também evitar a progressão da necrose para um estágio de desgaste, artrose, que compromete a função da articulação do quadril. É claro que várias medicações que a gente dá na paciente não gestante têm que ser muito rigorosamente pesadas na hora de serem iniciadas para a paciente gestante, principalmente os bifosfonados, porque eles passam na barreira placentária e talvez não sejam interessantes serem ofertados a uma paciente que é gestante. Os bifosfonados também são usados no tratamento da osteoporose transitória. Então, em casos muito selecionados, existem relatos na literatura de pacientes que tomaram os bifosfonados e houve uma concordância tanto da equipe médica como da paciente e não houve sequela para o bebê. Mas isso tem que ser ponderado caso a caso. O tratamento cirúrgico, tal como a descompressão da cabeça do fêmur nos casos de necrose, com ou sem injeção de substâncias adjuvantes na cabeça do fêmur, ele deve ser considerado e julgado caso a caso, mas pode ser instituído e tem já algum respaldo de literatura para fazer essa tentativa de correção da necrose em tempo hábil para que essa necrose não evolua para um desgaste, para uma artrose desse quadril. Espero ter te ajudado com mais esse vídeo. Não desista do seu quadril e até a próxima semana. Fui!